Entrando no clima do clássico, faltando um pouquinho mais aí de 24 horas para o jogo rolar, chegando aqui mais uma vez agora para relembrar um Atletiba histórico e o último que teve na Arena da Baixada, antes desse valendo pela 14ª rodada da Série B em 2025. Então bora falar daquele inesquecível Atlético 3, Coritiba 2, com uma virada histórica, personagens improváveis, né? Tem o Bigode saindo do banco, o Nobre fazendo o terceiro gol. Então, vamos lá. Então aquele jogo foi a última vez que o Atletiba foi disputado na Arena da Baixada. Teve o jogo do segundo turno, 2-0 pro Coritiba. 2024 pelo Paranaense, 1-1 com o gol do Mastriani. E nesse ano 0-0, aquele jogo horroroso debaixo de chuva no segundo tempo. Além de ter sido o último Atletiba na Arena da Baixada, foi o último Atletiba disputado nacionalmente no Campeonato Brasileiro. Agora os times voltam a se enfrentar na Série B, talvez pelo mesmo objetivo, porque à época eram brigas muito diferentes, apesar de ter sido na sexta rodada daquele Campeonato Brasileiro. O Atlético tentava se firmar no topo da tabela e ocupava a quinta posição. O Atletiba tentava já tentar se manter longe da zona de rebaixamento no ano que acabou sendo rebaixado. Naquele jogo, o Coritiba ocupava a 19ª colocação na tabela com apenas 2 pontos. Para você que não lembra, Paulo Turra ainda era o treinador e fazia uma baita campanha no que se dizia respeito a resultados, porque o desempenho irritava muitos torcedores, um time que sofria muito, dava muito para engrenar no jogo, mas que acabava ali vencendo com umas viradas históricas. Teve aquela virada histórica contra o Botafogo na Copa do Brasil por 3-2, virada contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e o próprio jogo contra o Coritiba, que eu tô comentando aqui agora. Vou relembrar como o Atlético foi a jogo naquele domingo, Dia das Mães, aquele 14 de maio de 2023. Vamos lá. Paulo Turra escalou o seguinte time para enfrentar o Coritiba nesse Atletiba. Beto era o goleiro, Kelvin fazia a lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno faziam a zaga e Fernando, que segue no Atlético, fazia a lateral esquerda. No meio, Fernandinho mais como primeiro volante, Eric, Christian e mais à frente Terans, Vitor Roque e Pablo fizeram um trio de ataque nesse Atletiba. E aqui eu queria já destacar o primeiro ponto que, de todos os jogadores que foram para esse jogo, incluindo os do banco de reserva, apenas 2 seguem no Atlético até hoje. O lateral esquerdo, Fernando, que está há um tempo sem jogar já nessa temporada, e o lateral direito, Madson, que deve retornar em breve. E, inclusive, já retornou, lesionou e saiu de novo, mas ambos seguem no Atlético. Tudo isso posto, né? Vamos passar um pouco para o que foi a loucura daquele jogo, né? O primeiro lance de perigo do jogo foi do Atlético. O Christian, numa jogada ali que sobrou uma bola que o Vitor Roque disputou na entrada da área, chegou chutando de primeira, aquela chapadinha que ele tentava bastante, a bola já foi na trave, quase que o Atlético faz um gol ali nos primeiros lances da partida. Pouco depois, aos 20, o Coritiba abre o placar com o Marcelino Moreno, fez um bonito gol. A bola passou por mais ou menos ali 4 jogadores do Atlético na área e, contando o Bento, 5. Marcelino Moreno fez um belo gol. Então, o primeiro tempo fecha com 1-0 do Coritiba. Marcelino Moreno fez o gol. O Atlético até tentou algumas vezes, né? Mas o Coritiba foi pro intervalo levando a melhor, levando o 1-0 até ali. O primeiro dos 5 gols que saíram no jogo. Volta pro segundo tempo, o Atlético volta melhor. O Fernando faz uma bela jogada, constrói a jogada praticamente sozinho ali pela esquerda. Avança na intermediária até a linha de fundo, encontra o Pablo, entrando na primeira trave, que aí só tem o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol e empatar para o Atlético. Mas o Atlético não fica muito tempo no empate. Mais ou menos ali, 15 minutos depois, o Coritiba vai à frente de novo no placar. Uma falha na saída de bola do Atlético. Marcelino Moreno, mais uma vez participando do jogo, encontrou o Robson na entrada da área, aparecendo sozinho, que chutou de primeira ali, meio esquisito, ele escorregou, mas mais um bonito gol do Coritiba. E aí o Coritiba, mais uma vez, fica à frente até ali os 45, se o jogo não tivesse acréscimo. Claro que num clássico isso é praticamente impossível, mas se o jogo não tivesse os acréscimos, o Coritiba teria ganhado. Mas ainda bem, né, que o juiz deu 8 minutos de acréscimo naquele jogo, porque o Coritiba ficou à frente no resultado por 54 dos 98 minutos de jogo, mais a metade, evidentemente. E mesmo assim o Atlético venceu. E venceu aos 27, quando o Paulo Turra tira Christian e Pablo para colocar, por incrível que pareça, Canóbio e William Bigode, os autores do segundo gol e do terceiro. Então vamos a eles. O Atlético estava em cima, estava tentando empatar. Aos 46, Vitor Bueno cobrou um lateral com pressa ali para, evidentemente, tentar chegar ao gol o quanto antes. Cobrou na entrada da área. O Vitor Roque deu uma casquinha para trás com uma cabeçada que foi praticamente na medida para o William Bigode fazer um belo gol.
o segundo gol do Atlético na partida para fazer o gol do empate ali, a arena inflama, né? Todo mundo acreditando, ainda mais com o tempo de acréscimo dado, e empurrou o Atlético. O ambiente melhorou muito, muito rapidamente, é claro, e empurrou o Atlético a fazer o terceiro gol. Maddison subiu, agora aos 52, num dos últimos lances da partida. O Maddison subiu ali, mais ou menos no meio-campo. Cabeceou para um pouquinho à frente na linha ali. William Bigode deu um toque de chaleira muito bonito que foi na medida para o Eric disputar a bola com o zagueiro Henrique, que acabou não pegando o tempo da bola, né? O Eric ganhou na cabeçada e aí ele correu para a entrada da área, encontrou o Canóbio entrando sozinho. 3-2 Atlético, e aí a arena vem abaixo, é uma loucura. O Canóbio mandando a torcida ali calar a boca, né? Fazendo assim. Um, um belo de um jogo inesquecível. Última Atletiba que teve na Arena da Baixada, última Atletiba que o Atlético venceu, porque no segundo turno o Coxa vence e depois disso o Atlético não conseguiu mais vencer. Então pode ser um tabu quebrado pelo Atlético. Relembrando, né, o que aconteceu à época. O Atlético, com essa vitória, foi a quinta colocação no campeonato. O Coritiba se manteve na 19ª e no final do campeonato, né, o Atlético terminou em oitavo, acabou não conseguindo se classificar para a Libertadores. Acabou jogando a Sul-Americana no passado, e aí vem toda aquela história que a gente já conhece. E o Coritiba ficou na 19ª no fim do Campeonato Brasileiro, né? Foi rebaixado na vice-lanterna e desde então não conseguiu mais voltar para a elite. E agora a dupla aí, né? Os rivais estão tentando subir. Esse Atletiba pode definir muita coisa. Então, para fechar, o Atlético não vence o Atletiba desde esse de 2023, desde essa baita vitória. Tenta quebrar esse tabu, já são mais de 33 mil check-ins feitos pela torcida do Atlético, 4 mil ingressos disponibilizados para a torcida do Coritiba. É tudo para ser uma grande festa, um grande jogo, porque o Atletiba não vem com um bom retrospecto de bons jogos, né? Vem de alguns empates e para o Atlético derrota também, desde esse que ganhou por 3-2. Então, a gente torce para que seja um grande jogo e, claro, para a vitória do Atlético no final. Fico por aqui. Se você gostou desse conteúdo, relembrando um pouquinho do último clássico que o Atlético venceu, do último clássico que aconteceu na Arena da Baixada, deixa o like aqui, se inscreve e é isso. Tamo junto. Valeu.